Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindas. Mais um dia, mais uma live. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. Hoje, dia 5 de abril, nós estaremos lendo, meditando e orando em Provérbios 5. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, nós temos o hábito, já há muito tempo eu faço, de ler o provérbio, o mês todo eu leio o provérbio, e cada dia eu leio o provérbio correspondente ao dia. Então são 31 provérbios para que a gente possa ler um dia, cada dia o provérbio do dia. Então seja muito bem-vinda, você que está chegando, Maria Antônia, querida, Shirley, Camila, Ive, Gilda, Cleusa, sejam todas bem-vindas, Joelma, uma bênção ter vocês aqui. E como eu vinha falando, já tem muito tempo que eu tenho esse costume de ler o provérbio do dia, mas é a primeira vez, e eu senti isso muito forte no meu coração, de fazer 31 dias de live, para que a gente possa juntas ler, meditar naquilo que Deus tem para nós. E tem sido uma bênção, estou muito feliz com os testemunhos que eu tenho recebido, que você possa ser edificada por essa palavra e que isso se torne um hábito. Você vai ver, quem já leu mais de uma vez o livro de Provérbios sabe que cada mês, porque a palavra é viva, é eficaz, quando você lê o mesmo capítulo, pode ter certeza que cada mês é um versículo que te chama atenção, que é na sua necessidade, naquilo que Deus quer falar com você. Então que Deus nos abençoe, nos traga discernimento, entendimento, que versículos saltem aos nossos olhos naquilo que Deus quer falar conosco. Essa é a minha oração, e que você possa ser abençoada, edificada. Pega a sua Bíblia, papel, caneta, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Liliane, seja bem-vinda. Cris, Thalita, Luciede, que bênção ter vocês aqui. Gente, esse provérbio é um provérbio muito importante, muito especial. Nele, o foco desse provérbio, eu não sei se vocês já chegaram a ler Provérbios 5, mas o foco dele é falando sobre casamento e sobre o adultério. Então, ele tem dois objetivos principais, e isso é fantástico. São as admoestações, as correções com relação ao adultério, mostrando a seriedade, o quanto é forte, o quanto é sério aos olhos de Deus, a questão da imoralidade sexual, a questão do adultério, e mostra também o caminho a seguir para que você fuja da aparência do mal, para que você fuja da tentação, para que você possa, em Deus, estar longe das tentações e ao mesmo tempo fortalecer o seu casamento. Então vem muito de encontro ao trabalho que eu já faço aqui. Acredito que todos vocês sabem do meu testemunho, até participei de uma live hoje falando sobre isso, sobre restauração de relacionamento. Então é um provérbio que vem muito falar ao meu coração. Eu espero que fale com você também, que a gente tenha esse entendimento do quanto é sério essa questão do adultério e o que fazer para se proteger, né? Tati, querida, seja bem-vinda. Keninha, Rosa, sejam todas bem-vindas. Uma bênção ter vocês aqui. Então vamos lá, né, queridas? Espero que você já esteja com a sua Bíblia. Deixa eu diminuir o volume aqui. Hoje meu cenário tá um pouquinho diferente, gente. Ontem, depois da live, meu ring light caiu e estraçalhou. Então até comprar outro que tá improvisado. Tá o celular em cima de um monte de livro. Ontem eu tropecei nele, ele caiu. E é tão prático, né? É muito bom o ring light. Mas logo chega outro, se Deus quiser. Vamos lá então, né? Capítulo 5 de Provérbios diz assim: advertência contra a lascívia. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição. E os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe.
Agora, pois, filho, dá-me ouvido e não se desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, para que não os dê a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre na casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os meus ouvidos. Quase que me achei em todo o mal, que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela muita loucura perdido cambaleia. Amém, queridas? Vocês que chegaram por último, sejam bem-vindas, Tati, querida, Dânia, Zinete, Lucélia, Larissa. Gente, nós estamos lendo Provérbios 5, eu acabei de fazer a leitura, agora a gente vai meditar em alguns versículos-chave. Esse é um versículo muito importante, esse é um capítulo muito importante, e a direção dele é sobre dois aspectos. Um é dando admoestações, correções, direção com relação ao adultério, mostrando a seriedade e as consequências do adultério. E o outro ponto é como proteger o seu casamento. Então é extremamente importante, a gente vai meditar em alguns versículos que eu considero que são versículos-chave. Começa aqui quando fala no versículo 3, que diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto. Aqui a gente está falando da mulher adúltera, mas isso serve para o homem adúltero também. Isso serve para os dois, porque a vontade de Deus é a família, o casamento monogâmico, o casamento entre homem e mulher, em que haja respeito, fidelidade, amor. Então aqui, quando fala, suas palavras são mais suaves que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto. Olha o quanto que isso é sério, porque quando mostra, né, o que leva uma pessoa à infidelidade, às vezes ela olha ali para o seu casamento e tem coisas que tá difícil, que ela não tá conseguindo superar. Às vezes o homem olha para a mulher e acha a mulher tá passando por desafios, ou tá cuidando muito do filho, ou tá trabalhando demais. E aí olha para outra mulher de fora e aí percebe só qualidades. Aí ela tá mais bonita, tá mais arrumada, tem mais tempo, mais disposição, mais disponibilidade. Só que olha o quanto isso é sério. Aqui fala que as suas palavras são mais suaves que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto. Então mostra o quanto que isso é algo que é contrário à vontade de Deus. Que no começo pode parecer que é uma coisa boa, mas no final será algo muito amargo, porque vai contra aquilo que é a vontade de Deus. Aí no versículo 7 diz: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. Esse versículo, Deus fala muito comigo quando fala não te aproximes da porta da tua casa.
A gente precisa entender que a porta é um limiar e que isso serve, gente, para tudo que é aparência do mal. Não só nesse contexto do que nós estamos falando a respeito de traição, de infidelidade, de adultério, mas toda porta que significa uma abertura para o mal, a gente precisa se manter longe. Então, assim, se tem relacionamentos que tem aparência do mal, que vão te levar a pecar, aí tanto com relação à infidelidade, à tentação, mas aos outros pecados também, igual ontem a gente estava falando sobre o poder da língua, sobre fofoca, né? Às vezes é relacionamento com pessoas que vão te colocar para baixo, vão te fazer sentir mal. Então tudo que é porta, a porta, não te aproximes da porta da tua casa. Então fuja da aparência do mal. Se aquilo é uma porta, não chegue perto, não fica se colocando em tentação. Tem um versículo bíblico que eu acho muito forte, vem de encontro a isso aqui, que fala: se a sua mão que te faz pecar, corte a sua mão. Então, vem de encontro a isso aqui. Qual que é a porta? Que às vezes é a brecha que você está dando de pecado. Qual é a porta que você fica se colocando e testando e se colocando à prova? Então, toma muito cuidado com isso. E aqui, olha quanto que isso aqui é importante. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Então aqui está mostrando claramente qual a consequência do pecado do adultério, do homem que se envolve com uma mulher adúltera. Então olha só, se ele se envolve com a mulher adúltera, para que não des a outrem a tua honra, nem aos teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Então, aqui coloca, é claro, como uma maldição para a pessoa que se envolve com uma mulher adúltera. Versículo 13: e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Hoje, na live anterior e ontem eu falei sobre isso também, é uma coisa que eu tenho aprendido, que a sabedoria está em uma multidão de conselheiros. Muitas vezes na nossa vida nós estamos envolvidas emocionalmente em alguma situação que é difícil para nós e às vezes a gente sozinha não consegue tomar a direção mais correta. Então o que é muito importante quando nós entendemos isso? É entender que é importante termos mentores na nossa vida. Pessoas que têm capacidade para nos instruir, pessoas que já passaram por aquilo que nós estamos passando, pessoas que nos amam, pessoas que nos querem bem. Mas principalmente, gente, esse é um ponto muito importante, que essas pessoas a quem você vai buscar aconselhamento seja uma pessoa que tem compromisso com a palavra, para que você não busque instrução, aconselhamento de uma pessoa que às vezes pode te instruir para o caminho errado. E eu vejo o quanto isso faz diferença, casais que estão pensando em se separar, que estão passando por desafio. Na Bíblia fala não se sentar na roda dos escarnecedores. Talvez você está passando por desafio no seu casamento. E aí, ao invés de estar convivendo com casais, igual eu já falei aqui, nós temos a célula de casais, no momento está interrompido por causa da pandemia, mas são casais que estão com objetivos semelhantes, vendo que homens buscando ser homens de Deus, mulheres buscando ser mulher de Deus e cada um cumprir o seu papel. Às vezes, se você não tem buscado isso com pessoas tementes a Deus e você vai passear, se aconselhar com pessoas que estão vivendo totalmente contrário ao que está na palavra, com o passar do tempo corre o risco de você também tá envolvido com essas coisas. Na palavra de Deus diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes, você está passando por desafio no seu casamento, mas está convivendo com outros casais que também estão passando por desafio, ou que tem traição, ou que tem muita briga, ou que tem desrespeito. E às vezes você vai conviver ali e você vai acabar achando que é normal aquilo que você está vivendo, ao invés de buscar casais que estão buscando viver a plenitude da presença de Deus. Então, isso aqui é muito importante.
importante, ó, não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Então é importante escutar a voz das pessoas que te ensinam, desde que elas tenham um compromisso com a palavra de Deus, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Então, inclinar os ouvidos para ter instrução de pessoas que têm compromisso com a palavra. Eu costumo dizer, e até no meu livro, acho que vocês sabem, aqui está meu livro, eu estava falando dele mais cedo na live, mas no meu livro eu falo muito sobre isso e honro mesmo as pessoas, quantas pessoas que no meu caminho de conversão, de restauração de casamento, Deus colocou pessoas abençoadas para me ajudar, para me instruir, pessoas que foram canal de Deus mesmo na minha vida. E Deus é tão maravilhoso que Ele tem esse cuidado conosco, a gente precisa só estar atenta. E eu vejo a diferença que isso fez na minha vida e poderia ter feito se lá no primeiro casamento, quando eu pensei em me separar, se eu tivesse pessoas comprometidas com a palavra, me direcionando, me instruindo. Então, busque essa instrução, sabe? Em primeiro lugar, lógico, é o que eu sempre falo, é relacionamento com Deus, buscar em Deus. Mas diante dos desafios, não é bom que a gente esteja só, é bom que você tenha pessoas, pode ser uma amiga que você vê que tem buscado a Deus, pode ser pastores. Eu há pouco tempo postei aqui o quanto eu senti que eu perdi meu amado pastor, pastor Job, quanto ele me ensinou, o quanto ele me ajudou. E assim, nos últimos anos, várias vezes que eu passei desafio na minha vida, eu corri era para ele. E às vezes eu sozinha não estava conseguindo ouvir o que Deus tinha para mim, não estava conseguindo ter discernimento. E ele orava, ele me ajudava, me instruía. Então é muito importante nós termos essas pessoas na nossa vida. Ah, Zinete, linda, que bênção, amém. Eu recebo, viu? E fico muito feliz por isso. Que Deus continue te abençoando. Tenho certeza que Ele tem grandes coisas para a sua vida, para a sua família. Então, queridas, ter essas pessoas é muito importante na nossa vida e ouvir a instrução das pessoas que têm compromisso com a palavra. Aí aqui, no versículo 15, diz assim: bebe a água da sua própria cisterna e das correntes do teu poço. Então, o que significa isso na prática? É não beber da água de uma outra cisterna que não seja a sua própria. Então, no casamento, é importante que a gente entender que o nosso corpo pertence ao nosso cônjuge, o do nosso cônjuge pertence a nós, e que você não pode, nem o homem nem a mulher, ceder às tentações de fora, que é um ali para o outro, os dois são uma só carne. E esse versículo diz isso: você não beber água, bebe água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. E derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de água sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Então isso o sexo é um presente de Deus para cada um de vocês ali na sua casa. Isso não pode ser para as pessoas de fora. Aí, versículo 18: seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. E nesse ponto, gente, eu quero ressaltar algumas coisas para vocês que é muito importante, que eu tenho acompanhado no atendimento individual com muitas mulheres. E o que eu percebo aqui claramente? A maneira do diabo agir com relação aos casamentos. Aqui tá claro que é uma bênção de Deus o sexo no casamento. É um presente de Deus que o casal possa desfrutar do sexo no casamento. Isso é uma bênção, é um presente de Deus, não tem nada de errado. O sexo não é só para ter filho, é para que um possa desfrutar do outro realmente. E a unidade, a intimidade. Então o casal fica muito mais fortalecido quando ele está tendo relacionamento conjugal. E qual que é a estratégia de Satanás com relação aos casais? Eu percebo isso claramente, porque eu acompanho tanto mulheres solteiras quanto mulheres casadas. Quando a mulher solteira ainda, ela está em fase de namoro, preparação para o casamento,
A estratégia que Satanás usa é colocar na cabeça dela que não tem problema ter sexo antes do casamento, que ela pode se entregar. E quando a mulher cai em tentação nesse sentido, ou até o homem também, está buscando a Deus para que eles se sintam impuros, para que eles se sintam indignos, para que eles não se sintam merecedores de viver a plenitude da presença de Deus. Então essa é a estratégia para os solteiros. Agora, depois de casado, a estratégia do diabo é totalmente invertida. Ele sabe o propósito de Deus no casamento, sabe que o sexo é uma bênção, sabe que o sexo une o casal, fortalece o casamento, e uma das coisas que ajuda a fortalecer muito e evitar até o adultério é que o casal esteja sim em harmonia, em intimidade, entendeu? Para não dar brecha para o maligno e para as tentações. E aí é nesse momento que o diabo atua, querendo colocar tudo que é empecilho para que o casal não tenha momentos de intimidade. E muitas mulheres têm errado nisso, não priorizado seu cônjuge, não criando momentos para que tenham essa intimidade sexual. E aí vão se afastando, e a mulher muitas das vezes está ocupada com o trabalho, com o cuidado com a casa, com o cuidado com os filhos, e não prioriza esse momento de ter intimidade no casamento, e o casamento vai esfriando, eles vão se distanciando, até que acaba entrando uma terceira pessoa. Então aqui a Bíblia é muito clara que o sexo é um presente, que o homem deve desfrutar da sua esposa, valorizar o casamento, a mulher também. Mas eu tenho percebido no dia a dia, nas mentorias, no atendimento individual também com mulheres, o quanto que isso afasta o casal e o quanto que muitas das vezes é a porta de entrada para muitos problemas no casamento. Então ter atenção nisso. E aí na sequência, versículo 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Então os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e o Senhor vai considerar tudo que o homem está fazendo. Então o que significa isso? É a lei da semeadura. Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo, cada uma de nós, cada um de nós. Então, tudo está diante dos olhos do Senhor e Ele vai considerar tudo na nossa vida. E muitas das vezes, as pessoas falam assim, muita gente às vezes fala, Deus está castigando. Na verdade, gente, não é nem castigo, é consequência do pecado, é consequência de escolhas. E a Bíblia é muito clara quando diz, aquilo que o homem semear é isso que ele vai colher. Então, o que você tem semeado na sua vida, no seu relacionamento conjugal? E outra coisa, por mais que doa falar isso, e eu já vi muitas mulheres falando e falando com dor, mas chegando à conclusão de que na maior parte dos casos, quando há infidelidade, não é responsabilidade só de um. De alguma forma, por ação ou por omissão, aquele que foi traído contribuiu para que a traição acontecesse. Então, que a gente possa ser mulheres que edifiquem, que a gente possa cumprir o nosso papel, se posicionar a favor da nossa família, entender tudo que Deus está nos instruindo com relação a isso, porque isso é muito importante. Outra coisa que... Deixa eu ver aqui que eu anotei. A importância de nós valorizarmos, né? Que fala em vários versículos que no começo parece algo suave, depois se torna amargo. Então, assim, toma muito cuidado, sabe? Para que a gente possa se proteger. E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar com vocês, como fazer então, né? Para se proteger dessas tentações e fortalecer o casamento. E eu quero finalizar a gente meditando sobre isso. Você, para enfraquecer o seu corpo... Igual o nosso corpo, ele tem vontade, ele tem várias vontades. Para que o nosso corpo se torne mais fraco, que os desejos da nossa carne se tornem cada vez mais fracos, o nosso espírito precisa estar fortalecido, para que o seu espírito domine sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Então, o seu espírito precisa estar fortalecido. Então, você precisa se revestir
e você se fortalecer na presença de Deus, para que você esteja protegido das tentações. Se mesmo assim vier as tentações, qualquer coisa que tenha aparência do mal, aqui está claro, você não chegar nem na porta, qualquer coisa que você sabe que pode te levar a pecar, afasta-se disso, sabe? Se você vê, por exemplo, igual muitas pessoas têm problema com pornografia, se você sabe que a porta de entrada para o pecado é pornografia, nem que seja para você ficar sem computador, mas corte o mal pela raiz, isso é muito importante, se é revista, se é site, corte o mal pela raiz, se é algum lugar que você passa, que uma pessoa te chama atenção, então não passe nem na porta daquilo que tem aparência do mal, fortaleça-se na presença de Deus. E outra coisa muito importante que nós falamos aqui, eu quero que você traga isso para a sua vida, que no casamento você tem intimidade com seu cônjuge, esse é um pilar muito importante, isso vai fazer com que o casal fortalecido em intimidade, em unidade, que ele vença com mais facilidade as tentações que vierem de fora. Aqui na minha Bíblia de estudo, eu falo bem isso, né? Mas está escrito de outra maneira e eu quero compartilhar com vocês que Deus ele apresenta 3 maneiras de evitar essa mulher cuja casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. A primeira maneira, guardar os mandamentos do pai e não deixar a instrução da mãe. Segundo, resistir à tentação, mantendo-se longe dela e nem sequer aproximando-se da porta da tua casa. E terceiro, satisfazer-se plenamente com o amor sexual da própria esposa. Amém, queridas? Então, esses 3 passos, né? Guardar os mandamentos, resistir à tentação, mantendo-se longe até da porta e se fortalecendo em Deus e satisfazer-se plenamente com o amor sexual do próprio cônjuge. Tá bom? Espero que esses versículos tenham falado ao seu coração. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade. E colocar, né, agora para a gente finalizar os pedidos de oração. Hoje à tarde eu tive uma notícia, enquanto vocês vão colocando, eu quero compartilhar com vocês. A gente está orando todos os dias. Eu falei com vocês de várias pessoas que estão internadas com Covid e uma dessas pessoas era o Antônio Marola. Ele é pai de uma discípula, de uma amiga muito querida, muito especial, a Viviane. E hoje à tarde a gente veio ficar sabendo que ele faleceu e eu fiquei muito triste, porque a gente até montou um relógio de oração, tá todo mundo orando, e eu fiquei muito triste. Uma coisa assim que na hora eu pensei que às vezes a gente ora pelo milagre, a gente crê, a gente deseja, só que me veio à mente a Estela, cantora, uma música que ela fez, que ela falou, milagre sou eu. Então, que se o milagre não é na pessoa que está enferma, pode ter certeza que o milagre será na família que ficou. Que Deus possa fortalecer os filhos, a esposa, né? Tantas pessoas têm sofrido, perdendo entes queridos. Então, assim, que Deus possa fortalecer cada uma dessas pessoas mesmo, trazer paz, preencher esse vazio, que eu imagino, assim, o quanto tem sido difícil, mas que a gente possa continuar orando também, né? E se vocês tiverem algum pedido, quiser colocar... Amém, né? Vou estar orando. Amém. Amém. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, te agradeço por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra ministrada, por esse capítulo, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem ensinado, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através dessas lives, porque a sua palavra é viva, é eficaz. E nesse momento, Senhor, eu me coloco diante do Senhor para interceder
por todos os pedidos de oração, por todas as pessoas que estão enfermas. Eu oro, Senhor, por cada um daqueles pedidos que a gente tem apresentado ao Senhor no relógio de oração. De maneira especial hoje, eu oro pela Viviane, pela mãe, pelo irmão, pela família dela. Que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga conforto, Senhor. Que se o milagre não foi no pai dela, que o milagre seja nele, Senhor. Trazendo paz, trazendo refrigério, Senhor. Eu coloco diante do Senhor cada uma das pessoas que aqui estão, cada uma das pessoas que estarão depois assistindo essa gravação, Senhor. Cada família aqui representada, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Senhor, guardar, proteger cada uma dessas pessoas, Deus, e que através de tudo que a gente tem aprendido na sua palavra, que essa palavra se faça viva nas nossas vidas, nos nossos lares, que traga transformação. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Te agradeço pela minha família. Te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nos capacita, nos abençoe para chegarmos até o fim desse propósito, Deus. E que ao final nós tenhamos muitos depoimentos de milagre. Eu profetizo cura, eu profetizo restauração, eu profetizo milagre, Senhor, e que tudo que for falado aqui seja para a honra, glória e louvor do seu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Amém, que Deus te abençoe, Dânia. Vamos orar. Que Deus traga refrigério, Vanessa. Vamos estar orando, viu? Keninha, amém. Que Deus te abençoe. Thalita, tenho orado por você. Todos os casais, amém. Queridas, muito obrigada por cada uma de vocês que estiveram aqui. Tati, querida, que bom ter você aqui. Saudade, minha amiga, amo você. Zinete, Karine, Márcia. Queridas, se vocês quiserem me mandar também os pedidos de oração no direct, porque aí eu oro e aí na live de amanhã a gente ora por todos também, viu? Vamos ficar até o final. Coloca diante de Deus um propósito, né? Uma intenção por esse propósito, algo que você deseja muito, algo que você necessita. E vamos crer no milagre. Eu profetizo que até o final desse testemunho a gente vai ter muitos testemunhos de transformação. Que Deus continue nos abençoando, capacitando. E eu quero pedir vocês, igual a gente fez ontem, foi uma bênção. Vou tirar um tempinho pra gente fazer o print. Vamos fazer. Porque é bom que é a oportunidade que a gente tem de chamar mais pessoas para estarem aqui, para que mais pessoas também sejam abençoadas. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Medita, se você puder, leia agora mais uma vez esse provérbio, vê o que Deus quer falar com você, qual versículo que salta aos seus olhos, vê a aplicação prática. E a Bíblia, ela precisa trazer transformação. Então, pega que seja um versículo, mas que ele traga transformação para a sua vida, na prática, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe e até amanhã. Beijo.